Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Esse mês nós estamos falando então sobre despertando para o Senhor da missão. O Senhor Jesus conversando com os seus discípulos, lá em João capítulo 4, ele diz assim: vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita, mas eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Essas são palavras do Senhor para a nossa vida. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Atos capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 34, que diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo que verdadeiramente, que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por pessoas testemunhas que designara de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu, juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Senhor, nós lemos a tua palavra e pedimos que esse mesmo Espírito Santo que se manifestou naquele dia, na casa daquele homem chamado Cornélio, esteja se manifestando nessa manhã, aqui em Paulínia, no coração de cada irmão que aqui está nessa manhã. Que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração. Queremos aprender do Senhor. Queremos brilhar como aprendemos nessa manhã. Queremos ser sal e luz da terra. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém? Amém. Nós queremos falar nessa manhã sobre as consequências do Evangelho. Essa passagem é muito interessante, porque narra um momento histórico da igreja. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou uma ordem para os discípulos, para que eles pregassem em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas já haviam se passado mais ou menos 11 anos e a palavra estava sendo pregada em Jerusalém e em Samaria. Ainda não tinha alcançado os confins da terra. Mas Lucas deixou relatada a história desse homem chamado Cornélio. Se você tiver com a Bíblia aberta ainda, no capítulo 10, a partir do versículo 2, nós vamos saber a respeito desse homem. E a palavra de Deus diz assim sobre ele: este homem era piedoso, ele era temente a Deus, assim como toda a sua casa. Ele era generoso em ajudar financeiramente os pobres e buscava continuamente Deus em oração. Então Cornélio era um homem generoso, era um homem piedoso,
Não somente ele, mas toda a sua casa. E a palavra nos relata que um dia ele estava orando, por volta das 3 horas da tarde, como era costume dele, orar. E que tremendo. Ele teve uma experiência sobrenatural nessa oração. A palavra diz que um anjo do Senhor apareceu a ele, enquanto ele orava. E com certeza ele se assustou com a presença daquele anjo. E ele fala: Cornélio. Ele chama ele pelo nome. Ele fala: as suas orações estão sendo ouvidas. As suas obras estão chegando até a presença de Deus. As suas ofertas generosas estão sendo recebidas diante do Senhor. Eu vim aqui para dizer para você, chamar por um homem chamado Pedro. Ele deu o endereço onde Pedro estava. Ele falou: olha, ele está numa cidade chamada Jope. Ele está hospedado na casa de um homem também chamado Simão. Não vai ser difícil achar não, porque é numa cidade de praia. É uma casa na beira da praia. Eu quero que você mande chamar esse homem. E ele vai falar da parte de Deus para você. Olha que tremendo. Aquele homem que era um general. Ele tomava conta de 100 soldados. Mas ele era um homem temente a Deus. O que ele fez? Ele chamou 2 de seus servos e um soldado, que provavelmente era uma pessoa que ele já estava falando do amor de Deus. Ele chamou então 2 servos e um soldado. E ali ele abriu o coração dele. E ali ele testemunhou. Ele falou: olha, eu estava orando agora há pouco. E o Senhor apareceu a mim e pediu para que eu enviasse alguns homens para chamar Pedro. E eu quero que vocês façam isso por mim. Vão atrás de Pedro e o traga aqui. E assim aconteceu. No dia seguinte, aqueles homens foram até a cidade de Jope. A palavra fala que era um caminho de um dia. E eles chegaram na cidade e começaram a procurar por aquela casa. Mas enquanto eles estavam procurando, Pedro também estava orando. A palavra de Deus diz que ele subiu no terraço daquela casa, com certeza olhando para o mar, contemplando as belezas de Deus. E ali ele começou a orar. E na oração que ele começou a fazer, ele também teve uma visão. A palavra de Deus diz que desceu do céu como se fosse um lençol. E ali ele viu vários animais. E uma voz que dizia assim para ele: Pedro, sacrifica e come. Ele, como um judeu, falou: Senhor, de maneira alguma, jamais entrou nos meus lábios algo impuro. Mas a voz continuou dizendo assim para ele: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E aquela voz continua falando com Pedro por 3 vezes. Pedro tem mistério, né? Por 3 vezes essa voz continuou falando com ele. Falou: mata e come. E aí ele ficou pensando nessa visão, querendo entender o que era aquilo. E o Espírito Santo também falou com ele. Falou: olha, 3 homens estão chegando à porta da casa. Eles estão procurando por você. Não temas, vá com eles, porque eu preciso fazer algo através da sua vida. Então Pedro desce e já se apresenta àqueles homens que estão à porta. E ele fala: eu sou Pedro, vocês estão me procurando, qual o motivo? Então aqueles homens relatam que Cornélio mandou, pedindo para que ele viesse com ele até a sua casa. E o que eu acho lindo nessa história, que Cornélio, ele teve que testemunhar da oração dele para aqueles 3 homens. Mas ele continuou. O que ele fez? Ele reuniu toda a sua família. Ele precisou contar essa história de novo. E a palavra diz que ele reuniu a família, os parentes e os amigos mais chegados. Falou: olha, está chegando um homem aí de Deus. Ele vai vir aqui falar da palavra para nós. E eu gostaria muito que você estivesse comigo na minha casa. Você aceita o convite? Você quer vir ouvir o que ele tem a nos dizer? Eu tenho certeza que você vai ser edificado com a palavra também. Então esteja comigo na minha casa. Quando ele chegar, nós vamos receber algo da parte de Deus. Então Pedro recebe aqueles homens. Estava perto da hora do almoço. Com certeza eles tomaram uma refeição juntos. Dormiram aquela noite ali, porque já era tarde.
E na manhã seguinte eles foram. Mas Pedro levou com ele mais 6 companheiros judeus. Falou: Deus vai fazer algo tremendo, eu preciso levar testemunhas comigo. E ele levou com ele mais 6 irmãos na fé. E a palavra de Deus diz então, que quando Pedro chega até a casa desse homem, o Cornélio vem recebê-lo. E ele faz algo que, talvez sem sabedoria no momento, ele se ajoelha diante de Pedro, em reverência à pessoa dele. Mas o apóstolo Pedro o levanta e fala: olha, eu sou homem como você. Eu sou ser humano como você. Eu tenho sim algo da parte de Deus para te entregar. Mas eu sou homem falho que nem você. Se levante. Ele fala: por que você me mandou chamar? E novamente ele teve a oportunidade de dizer mais uma vez que ele era um homem de oração. E através da oração ele teve essa experiência com Deus. Então nós chegamos no ponto em que nós lemos. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês é que o Evangelho, ele traz consequências sobre as nossas vidas. Sobre a vida daquelas pessoas que recebem o Evangelho, como aquela família recebeu. A primeira consequência do Evangelho é que o Evangelho traz comunhão. Olha o que diz lá no versículo 34 até o 36, leia comigo. Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações ele aceita aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Cristo Jesus, Senhor de todos. A comunhão, o Evangelho nos traz comunhão. E comunhão é muito mais do que simplesmente ter algumas coisas em comum. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. E esse aspecto da comunhão, somente a igreja consegue. Em outros lugares a tendência é selecionar as pessoas. Selecionar as pessoas pela cultura, pela formação. Se a pessoa é simples ou não, se sabe falar bem ou não. Em muitos lugares existem aqueles clubes sociais, né? Onde as pessoas estão juntas ali por preferências. Mas na igreja é diferente. O Senhor Jesus não pergunta a sua formação. Ele só quer saber se o seu coração está aberto para receber a mensagem de salvação. Ele quer que você receba a alegria de estar juntos como filhos de Deus. Os discípulos de Jesus eram de diversas classes sociais. Eram pescadores, cobradores de impostos, mestres da lei, médicos, oficiais do exército. Mas hoje, quem são os discípulos do Senhor? Somos professores, corretores, vendedores, marceneiros, manicures, diretor de seminário, faxineiros. São essas as pessoas que podem se achegar diante de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3, 27 e 28. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Percebe aqui na fala de Paulo, ele fala: olha, não tem nacionalidade. Não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa a sua classe social, não importa se você é um servo ou se você é livre, não importa se você é homem ou se você é mulher. A comunhão é para você também. Mas o Evangelho, o aspecto da comunhão vai além. Ele diz assim: Deus ama todas as nações. Diz assim no verso 35: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Por isso Deus envia missionários em todos os cantos do planeta. Onde houver um coração sedento, o Senhor há de enviar um mensageiro da palavra. Vocês se lembram da história daquele homem eunuco que estava voltando de Jerusalém? Ele estava lendo a palavra, ele estava com o coração sedento. E o Senhor preparou Filipe
para falar com ele. Um coração sedento e um mensageiro da palavra chegando. Filipe encosta na carruagem e fala: você entende o que você lê? Ele fala: como eu vou entender se não há quem me explique? E ali Filipe começou a falar da palavra de Deus para ele. Então não importa a nacionalidade, Deus quer alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar desse planeta. Não importa se ele é judeu ou se ele é grego. Mas ele continua dizendo assim. Pedro fala na sua carta, a segunda carta, ele diz assim: vós que em outro tempo não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Eu e você que somos servos de Deus hoje, antes nós não éramos povo de Deus. Antes nós éramos afastados, mas a misericórdia de Deus alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. E por isso podemos desfrutar desse aspecto do Evangelho, que é a comunhão. Mas ele continua dizendo: Jesus é Senhor de todos. E ele diz no verso 36, este, portanto, é Senhor de todos. Jesus é Senhor de todos. A comunhão que o Evangelho traz reúne todos debaixo de um mesmo Senhor, de um mesmo senhorio, para obedecer somente a Ele. Em Efésios, Paulo diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Jesus veio trazer paz entre nós e Deus. Nós éramos inimigos da cruz, nós estávamos afastados do amor de Deus, mas Jesus veio nos reconciliar com Deus, através do sacrifício perfeito dele na cruz do Calvário. A minha vida e a sua vida foi resgatada. A minha vida e a sua vida é possível chegar na presença de Deus, porque o sangue de Cristo está sobre nós. Então o sangue de Cristo, ele nos unifica, todos nós, na presença de Deus, e nos faz um único povo para Ele, lavado e remido. Então a comunhão do Evangelho envolve, portanto, todas as pessoas, de todas as nações, debaixo de um único Senhor. Mas existe uma outra consequência que o Evangelho causa na minha vida e na sua vida. Uma segunda consequência do Evangelho é que ele nos faz testemunhas. Olha o que diz a palavra a partir do verso 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. O Evangelho faz de mim e de você testemunhas, como nós falamos aqui pela manhã. Como o Espírito Santo é lindo, né? Nós falamos sobre brilhar, nós falamos sobre ser sal. Isso é testemunhar. Quando eu e você somos resgatados, nós começamos a testemunhar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, não é? Assim foi com aquele homem, Cornélio. Ele teve uma experiência e ele compartilhou daquela experiência com outras pessoas. Ele chamou 2 servos, ele chamou uma pessoa que trabalhava com ele e começou a falar daquele amor, começou a falar daquela experiência. Assim é comigo e com você quando nós somos resgatados, quando nós somos perdoados, quando o Evangelho nos alcança. Ele traz comunhão sobre as nossas vidas, mas ele faz de mim e de você testemunhas desse amor. Como você era antes, como você é agora. As pessoas reconhecem essa mudança na sua vida. Você mudou verdadeiramente. Porque como nós temos ouvido aqui, domingo após domingo, algo acontece aqui dentro. Há uma transformação de dentro para fora. Há uma implosão para depois haver uma explosão. A luz precisa brilhar, né, Milton? Aqui dentro primeiro, para depois ela brilhar lá fora. Jesus precisa brilhar na minha vida primeiro,
para depois eu brilhar a luz dele lá fora. Eu preciso receber dele para continuar testemunhando desse amor. Então no versículo 39 diz assim: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Aqui Pedro se coloca como uma testemunha especial, porque ele testemunhou a ressurreição de Jesus, ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, ele participou de cada um deles. Pedro andou sobre as águas, Pedro viu a multiplicação dos pães, Pedro viu o cego ser curado. O que você tem visto? O que Jesus tem feito? Você tem visto pessoas sendo livres do álcool, das drogas, saindo das ruas e hoje falando do amor de Deus? Você conhece pessoas assim? É isso que o Evangelho faz conosco. Precisamos testemunhar, como o apóstolo Pedro diz lá em Atos 4:20, ele diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas o Evangelho nos faz testemunha da ressurreição e da manifestação do Senhor. No versículo 40 ele continua dizendo: Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por pessoas testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Esse mesmo Evangelho que foi pregado lá na casa de Cornélio, está sendo pregado aqui nessa manhã. É o mesmo Evangelho, é o mesmo Jesus Cristo, é o mesmo Espírito Santo. E eu queria que vocês se colocassem como aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa. Eles estavam ali com uma expectativa muito grande daquilo que Deus ia fazer. A palavra de Deus diz que Pedro estava falando de Jesus, contando a história de Jesus, falando o que ele fez e o que ele continuou fazendo na vida desses discípulos. Pedro experimentou uma transformação tremenda na sua vida. A primeira mensagem de Pedro, 3.000 homens se converteram, 3.000 pessoas se renderam ao Senhor. Nós estamos aqui com menos de talvez 200 pessoas. Imagine o poder que nós temos nas nossas vidas, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Pedro pôde experimentar essa mudança na vida dele, e eu peço ao Senhor que eu experimente também, e quero que essa seja a sua oração, que você permita também que Jesus brilhe em você e através de você, que você seja testemunha daquilo que Ele fez na sua vida, que Ele continua fazendo na sua família. Fale desse amor, fale da manifestação do Senhor na sua vida. Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, ele diz assim no capítulo 3: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, mas ele foi recebido na glória. Jesus voltou para a glória e ele voltará para buscar a igreja. Quando nós cantamos aqui nessa manhã, nós não cantamos que o céu vai se abrir, que o Senhor vai nos chamar e nós vamos entrar pelas portas da Nova Jerusalém? Você crê verdadeiramente nisso? E quem são as pessoas que você ama que ainda não crê, que ainda precisa ouvir esse Evangelho, que ainda precisa ser resgatado, que ainda precisa sair da sua vã maneira de viver para a presença do Senhor? Basta que eu e você falemos do amor de Deus, basta que eu e você declaremos aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Mas testemunhar de Jesus tem uma terceira consequência: testemunhar que Jesus é juiz. Quando eu falo daquilo que Jesus fez na minha vida, eu preciso continuar dizendo que um dia haverá um juízo. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 42. E foi Ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi Ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Existem muitas religiões aí fora.
Existem alguns deuses que são levantados aí fora. Mas a palavra está dizendo assim, que Deus constituiu Jesus Cristo como juiz de vivos e mortos. É no nome de Jesus é que temos que falar. É no nome de Jesus é que temos que testemunhar. Foi Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário. Foi Ele que foi até as últimas consequências pela minha vida e pela sua vida, para que eu e você pudéssemos novamente entrar na presença de Deus e poder chamá-lo de Pai. Podemos chamar Deus de Pai, porque a palavra de Deus nos diz que a todos quanto o recebeu, eu e você que recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai. Então, testemunhar do Evangelho inclui também alertar as pessoas a respeito do juízo de Deus. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento. E todos os homens que rejeitaram a Jesus e não o receberam como Senhor e Salvador, por já estarem condenados, receberão a sentença de morte eterna. Isso deve doer no meu coração e no seu coração, de saber que existem pessoas que nós amamos, que vão estar afastados da presença de Deus eternamente. Isso deve causar algo dentro de mim e de você. Deixa a vergonha de lado, deixa a sua reputação de lado. Fale de Jesus para as pessoas. Você não tem noção como as pessoas estão vivendo sem Cristo. Se a vida está difícil para mim e para você, imagine para quem não tem esperança. Imagine para quem não tem esperança de dias melhores. Porque eu tenho esperança da eternidade com Cristo. Fale do amor de Deus. Tem um missionário que diz algo que marcou tanto o meu coração. Um missionário alemão chamado Reinhard Bonk. Ele diz assim: imagine que as pessoas que você ama estão à beira de um vulcão em erupção. Você sabe que a qualquer momento aquele vulcão vai explodir. Qual deve ser a sua atitude? Deixá-lo cair? Ou trazer para perto? Ou dizer: há esperança em Jesus. Ele pode mudar a sua vida como Ele mudou a minha vida. Está difícil? Sem Ele é pior. Porque depois que a vida acaba, aí é que começa uma vida nova com Cristo na eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de falar do amor de Deus. Se você ama verdadeiramente as pessoas que estão do seu lado, compartilhe de Jesus. Fale daquilo que Ele fez na sua vida. Não precisa contar testemunho de outras pessoas, não. Porque o seu testemunho tem autoridade. Você sabe quem você era. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu jamais imaginava para mim a vida que eu tenho hoje. Eu jamais imaginava ter um esposo maravilhoso como eu tenho. Eu jamais imaginava poder falar do amor de Deus para as pessoas. Quem? Eu? Quem sou eu? Mas pela graça do Senhor Jesus eu fui alcançada. O amor dele me alcançou. E eu não pude mais me calar. E eu não posso mais me calar. Eu preciso compartilhar desse amor. Seja com a pessoa que está ali trabalhando com você. Seja no ponto do ônibus. Aonde o Senhor preparar uma oportunidade. Fale de Jesus. Fale do amor de Deus. Fale que haverá um juízo. Mas aqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador, não há condenação. Não há condenação. Aleluia. É bom chorar na presença de Deus, não é? É bom ainda ter o coração quebrantado diante dEle. Isso faz de mim e de você dependentes do Senhor. Nós não somos autossuficientes, não. Nós dependemos do amor de Deus. Então, quando nós falamos de Jesus, nós temos que falar que haverá um juízo.
Por isso que é urgente, por isso que tem que ser agora. Jesus, em seu diálogo com Nicodemos, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, olha que tremendo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. São palavras do Senhor. Portanto, não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Você está preparado para o julgamento? Quem é do Senhor não vai ser julgado, não vai ser condenado. Você já foi absolvido da condenação? Hoje é dia de decisão. Se você ainda não fez, hoje você vai ter oportunidade. Mas existe uma terceira consequência que o Evangelho causa na vida daquele que recebe a palavra de Deus. Uma terceira consequência do Evangelho é que ele nos oferece perdão dos pecados. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. O perdão de Deus foi profetizado pelos profetas. Todos os profetas testemunham a respeito dele. Você que está fazendo a leitura da palavra de Deus, você vê que o resumo do ministério profético no Antigo Testamento, o tempo todo aponta para Jesus Cristo. O tempo todo apontando: haverá um que levará o pecado da humanidade. Haverá um que poderá ligar novamente o homem com Deus. Era profetizado diretamente pelos profetas. Mas olha o que diz em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falando através dos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Foi profetizado sobre Jesus pelos profetas, mas nos últimos tempos, Ele mesmo falou aos homens, Ele mesmo falou ao nosso coração. E se lembre que Pedro estava falando para aquele povo. Pedro estava apresentando Jesus a um povo que não conhecia talvez a história de Jesus como nós conhecemos. Ouviu falar de Jesus, sabia que existia um homem chamado Jesus, mas não sabia o que ele fez e o que ele poderia fazer também na vida deles. Eles estavam ouvindo aquela palavra e Pedro estava dizendo: olha, através de Jesus, através do nome dele, eu e você podemos receber perdão dos pecados. Aquele povo estava acostumado a fazer sacrifício. Eles levavam sacrifício no altar para que o perdão fosse recebido. Mas Jesus, Ele se fez cordeiro, Ele se fez sacrifício. E a palavra de Deus diz que Jesus foi o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, uma única vez entregue, e Ele pagou o preço. Quando Ele diz lá, perdão em seu nome, mediante ao nome de Jesus, o próprio Deus determinou que o nome de Jesus está acima de todo nome. Paulo diz lá em Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder acima de todo nome, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há ninguém acima dele. Por isso que quando eu e você oramos, nós oramos em nome de Jesus. Nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. Não é no meu nome, não é no nome do Ângelo, não é no nome do Gilberto, é no nome de Jesus. Quando eu oro pedindo por cura, eu oro em nome de Jesus. Quando eu oro pedindo a respeito de salvação, é em nome de Jesus. E as regiões celestiais sabem quem é esse nome, quem é esse Jesus. É o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que está acima de tudo e todos.
Porque o próprio Deus constituiu o nome de Jesus acima de todos. O nome evoca a pessoa. Por isso o perdão só é possível em nome de Jesus. Ele conquistou essa autoridade pela morte e ressurreição. Quando ele falou com os discípulos, ele fala: eis que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade está no nome de Jesus. Então quando você tiver que orar com alguém, essa pessoa que você vai falar de Jesus, sabe essa pessoa que você vai testemunhar de Jesus? Em algum momento você vai orar com ela. E você vai orar em nome de Jesus. Eu não sei se você vai orar por cura, se você vai orar por salvação, mas lembre-se, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o perdão é para aqueles que creem. Ele diz lá no 43, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados. Quem nele crê, recebe perdão de alguns pecados? A palavra de Deus diz que é de todos os pecados. Assassinos que se convertem a Jesus são perdoados. Talvez eu e você não concordemos com isso. Uma pessoa que tira a vida de alguém, se ele se converter verdadeiramente ao Senhor, se ele se arrepender verdadeiramente, confessar o seu pecado, ele é perdoado. A palavra de Deus diz que ele lança fora, que ele lança no mar, que ele não se lembra mais do nosso pecado. Quando nós confessamos, quando nós pedimos perdão, quando o perdão de Deus vem sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados. Nós somos perdoados. A condição básica para receber o perdão é crer e confessar. Para você receber perdão, você precisa confessar. E você sabe qual é o seu pecado. Você sabe que o seu pecado tem nome, talvez até sobrenome. O seu pecado tem nome. Confesse ao Senhor. Não deixe que nada fique entre você e Deus. Porque somente após você receber o perdão é que você vai ter essa ligação com Deus novamente. Mas existe uma quarta consequência que o Evangelho traz. Além do Evangelho nos trazer comunhão, além do Evangelho fazer de mim e de você testemunhas, além do Evangelho trazer sobre a minha vida e a sua vida perdão, o Evangelho faz de mim e de você a habitação do Espírito Santo. Olha que tremendo. Pessoas que andavam na rua, caminhando, fazendo as suas escolhas, errantes, nem lembrando que Deus existe. Um dia a graça me alcançou e te alcançou. E agora nós somos habitação do Espírito Santo, templos do Senhor. Olha o que ele diz lá em Atos 10, do 44 em diante. E aqui eu quero que você coloque o seu coração na presença de Deus. Enquanto Pedro ainda falava, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, quais palavras? Falando de Jesus, falando do que ele fez, falando de quem ele era, falando de quem ele é, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. O Espírito Santo desceu. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o perdão de Deus através da pessoa de Jesus. E para completar a minha alegria, a sua alegria, nos tornamos habitação do Espírito Santo. Você sabe o que significa isso, meu irmão? Se você ainda não tem noção disso, agora é o momento de você pedir para o Espírito Santo te ajudar a entender isso. Significa dizer que onde você colocar a planta do seu pé, é chegado o reino de Deus. Sabe, naquela casa onde está tudo conturbado, onde está cheio de problema, você chega lá hoje, irmão, e diz: é chegado o reino de Deus neste lugar, porque o reino de Deus está dentro de mim. O Espírito Santo de Deus habita no meu coração. Eu fui lavada e remida, eu fui perdoada, eu sou testemunha, e agora eu sou habitação do Senhor. Eu carrego dentro de mim poder, autoridade.
Nós somos pequenos cristos nessa terra. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. O embaixador é aquele que media. Então você é embaixador de Cristo, você é embaixador do céu. Então você está aqui como embaixador do reino de Deus. Então entre na sua casa, entre na sua empresa, entre em qualquer lugar que você vê dificuldade. E ali no seu espírito você diz: é chegado o reino de Deus nesse lugar. Quando a palavra de Deus é pregada, e aconteceu que enquanto Pedro anunciava essas palavras, a pregação da palavra de Deus cria um ambiente propício para a visitação do Espírito Santo, corações quebrantados. Paulo argumenta isso na carta de Romanos, capítulo 10, no 14, ele diz assim: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então essa pessoa que não conhece Jesus precisa ouvir dele. Faça como Pedro fez. Se apresente. Comece a falar do amor de Deus. E deixa o resto com o Espírito Santo. Deixa que ele completa a obra. Porque a palavra de Deus fala que ele é aquele que começa a obra e ele termina. Ele é fiel para completá-la. Mas a palavra de Deus continua dizendo: aos que creem e ouvem a palavra. O Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar envolve somente o aparelho auditivo. É um ato instintivo, mecânico. Mas ouvir precisa assimilar, precisa discernir, precisa deixar entrar no coração. E foi isso que aconteceu com aquelas pessoas naquela casa, naquele dia. Aquelas pessoas estavam com o coração aberto. Elas estavam prestando atenção naquilo que estava sendo dito. E com certeza no coração delas, elas falaram: eu quero isso para a minha vida. Eu preciso disso. Eu preciso dessas consequências sobre a minha vida. Então o Espírito Santo veio sobre a vida daquelas pessoas. A comunicação caminha em duas vias: um bom emissor e um bom receptor. Jesus diz a respeito do Espírito Santo lá em João capítulo 14, a partir do verso 26, ele diz assim: mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todo aprendizado e toda recordação acontece em um contexto racional, mas também emocional. E quando ouvimos a palavra de Deus, nós nos emocionamos também. Mas nós temos que receber ela no nosso racional. Nós temos que entender que nós temos que tomar uma decisão. Quando ouvimos a palavra de Deus, eu e você precisamos tomar uma decisão de testemunhar, de falar do amor, de ser melhor do que éramos ontem. E a cada dia, permitir que a luz de Deus, que habita em nós, seja conhecida por todas as pessoas que cercam as nossas vidas. A palavra de Deus continua dizendo no versículo 45, que é sem acepção de pessoas. Ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Aqueles homens que foram com Pedro, ficaram admirados de ver que aqueles homens gentios, que aqueles homens que não eram judeus, que aqueles homens que não tinham ouvido a palavra de Deus ainda, também pudessem receber o Espírito Santo, também pudessem receber o perdão dos pecados, também pudessem se tornar testemunhas vivas de Deus, também pudessem se tornar a habitação do Espírito Santo. O plano de redenção, que nos transformaria em habitação do Espírito Santo, é muito mais abrangente do que apenas a um povo. A palavra de Deus declara que Ele quer que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. E quem revela essa verdade para mim e para você é o Espírito Santo de Deus que habita em nós.
Então nós temos a palavra da verdade. Nós temos o Espírito Santo da verdade habitando em nós. Então nós temos tudo o que nós precisamos para falar do amor de Deus, para continuar falando daquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas. É nesse sentido que a promessa do Espírito Santo é sem acepção de pessoas, conforme foi profetizado por Joel. E há de ser que depois de derramarei sobre o meu Espírito sobre toda a carne, e sobre os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos, os velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Paulo dizendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 19, ele diz assim: e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, o que habita em vós é proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos. Nós somos propriedades do Senhor. Nós fomos comprados por preço de sangue. E eu quero concluir nessa manhã, onde o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, assim como falou com aquele povo, na casa daquele homem chamado Cornélio. E ali eles puderam receber da palavra de Deus. E ali eles puderam tomar uma atitude e uma decisão. Mas o apóstolo Pedro diz: quem pode impedir que eles sejam batizados, assim como nós? E a palavra de Deus diz que aquele povo pediu para que eles ficassem com eles alguns dias a mais. Eles queriam continuar ouvindo sobre Jesus. É por isso que eu e você continuamos sempre na presença dEle, porque nós temos necessidades de estar na presença do Senhor e apresentar as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável na presença do Senhor. Quando o Evangelho se faz presente na vida de alguém, ele traz essas consequências, ele traz comunhão, ele faz de mim e de você irmãos em Cristo. Podemos ter a comunhão uns com os outros, mas o Evangelho faz de mim e de você testemunhas de Cristo. O Evangelho nos oferece perdão dos nossos pecados. Não somos mais vistos como inimigos de Deus, porque Jesus pagou o alto preço na cruz do Calvário. Mas o Evangelho transforma a minha vida e a sua vida em habitação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos cantar agora um louvor, e nesse momento eu quero que você medite na palavra que você ouviu. Se você que está aqui hoje nessa manhã nos visita e ainda não fez essa decisão por Jesus, e ainda não pediu para que Ele venha habitar no seu coração, você vai ter essa oportunidade hoje, nessa manhã, para dizer: eu também quero ter essa experiência. Eu também quero receber Jesus na minha vida. Eu também quero ser habitação do Espírito Santo. Eu quero ter a minha vida transformada. Vamos ouvir esse louvor. Nessa hora eu quero te convidar. Você que nos visita nessa manhã, você quer fazer esse convite para o Espírito Santo de Deus, para entrar no seu coração? Você tem essa oportunidade nessa hora. Você que quer fazer essa oração comigo, queria que você levantasse a sua mão. Queria que você dissesse: eu quero fazer esse compromisso. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero ter a minha vida transformada. Você que está aqui nessa manhã, você quer fazer essa entrega? Agora é o momento de você fazer. De entregar o seu coração, de entregar a sua vida, de permitir essa transformação em habitação do Espírito Santo de Deus. Se não temos ninguém, nós queremos então agradecer ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de ouvir novamente a Tua palavra. Mas que possamos nessa manhã assumir um compromisso com o Senhor, de sermos sim testemunhas do amor de Deus lá fora, com as pessoas que ainda não conhecem desse amor, com as pessoas que precisam ouvir
desse evangelho que transforma, que cura, que faz de mim e de você a habitação do Espírito Santo. Que possamos ter no nosso coração esse compromisso diário com o Senhor, de sermos luz do mundo, de sermos sal da terra. Que o nome de Jesus seja conhecido através da nossa vida. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que essa semana seja uma semana de desafios para mim e para você. Desafie você mesmo a falar desse amor. Eu tenho certeza que o Senhor já tem preparado alguém que você possa compartilhar dessa palavra e falar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós abençoamos.